Flamengo desistiu da contratação do atacante irlandês Mickey Johnston, jogador do West Bromwich Albion e também da seleção irlandesa. Clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna, vou trazer os motivos para você aqui agora, tá? Sou Léo José, repórter aqui do timaço de reportagens do Coluna do Fla, e essa informação é uma informação apurada em conjunto pela nossa reportagem do Coluna. Tanto eu, quanto a Mônica Alves, o Rodrigo Lima, o Pablo Rua, a gente trabalhou todo mundo junto para poder chegar a essa informação. Primeiro, o Flamengo já tinha tudo encaminhado pela contratação do atacante Mickey Johnston. O jogador, inclusive, já chegaria ao Rio de Janeiro na terça-feira aqui no aeroporto do Galeão, numa viagem vinda direto de Londres. O Flamengo iria pagar 5 milhões de libras para o West Bromwich, cerca aí de 37 milhões de reais, mas, de última hora, o Flamengo decidiu recuar nessa negociação. Por quê? Aí eu vou te falar o motivo. Repercussão da contratação. Lembrando que foi o Coluna do Fla o primeiro portal a publicar o interesse do Flamengo no Mickey Johnston. E aí depois que essa notícia ganha repercussão, depois que todo mundo começa a replicar, depois que a torcida começa também a se manifestar nas redes sociais, o Flamengo foi lá e resolveu sair da negociação. Porque essa repercussão foi tão negativa que até pessoas de dentro do clube, de dentro do departamento de futebol, chegaram no José Botto, o diretor português que vinha tratando essa negociação. Essa pressão foi tão grande que até a galera de dentro do clube começou a questionar o Botto. Então, depois do nome do Mickey Johnston não cair bem na torcida, o Flamengo foi lá e retirou o time de campo na negociação. Além disso, também, questões médicas, de acordo com o próprio de acordo com o que a gente apurou, até questões médicas fizeram com que o Flamengo recuasse nessa negociação. Tava tudo certo, galera. Tava tudo acertado. O Flamengo ia pagar 37 milhões de euros pro West Bromwich. Já tinha tempo de contrato acertado, se eu não me engano, 4 anos de contrato. O jogador ia chegar no Galeão na terça-feira. Então, já tinha tudo acertado. Termos salariais. Faltava só questões burocráticas para assinatura do contrato. Para vocês terem ideia, como eu falei, ele tava com passagem comprada de Londres para o Rio de Janeiro. Porém, de última hora, o Flamengo decidiu sair dessa negociação. O que mostra que a diretoria do Flamengo precisou ter a diretoria do Flamengo mudou o movimento, mudou a rota depois de um movimento da torcida de rede social. Porque na rua, não deu tempo do pessoal na rua ter essa mobilização toda. Nem teve jogo do Flamengo para jogador, para dirigente, para técnico, para não sei quem ser vaiado. Então foi todo um movimento de rede social. A galera nas redes sociais criticou muito. E isso sentiu. Isso pesou no Botto, né? Pesou no José Botto. E aqui até complemento também. O clima do José Botto nos bastidores do Flamengo não tá muito legal, tá? O clima sobre o Botto não tá muito bacana. Tem jogador que tá insatisfeito com o Botto, a forma com que ele tá conduzindo, principalmente o Pedro, depois daquela entrevista que ele deu pro Jornal da Itália, dizendo que o Flamengo, pelas características que tá precisando, o Flamengo buscaria o Vlahovic, atacante da Juventus, centroavante da Juventus, né? Depois também teve informação vazada aí do departamento de futebol pelo colega Mauro César Pereira, jornalista, que publicou que recebeu de uma fonte da diretoria que o Flamengo aceitaria vender o Pedro por 15 milhões de euros. O Pedro ficou pé da vida, o Felipe Luiz também ficou pé da vida. Então, o Botto ele não tá no clima legal. Aí, nessa segunda-feira, eu perguntei com umas fontes lá de dentro do clube, para ver se o Botto tava na corda bamba. E a galera me passou aqui o seguinte: olha, o BAP em nenhum momento pensou na demissão do Botto. O BAP não vai demitir o Botto agora. Pode bancar aí, pode cravar. O Flamengo não vai demitir o Botto. Então a gente vê um primeiro momento de turbulência no departamento de futebol logo depois da saída do Mundial de Clubes, né? Então, logo depois da saída do Mundial, o Flamengo passa por uma crise interna no departamento de futebol. Tanto que até o presidente Luiz Eduardo Batista teve que interferir para poder vetar essa ideia do Flamengo vender o Pedro por 15 milhões de euros, que desagradou todo mundo, né? Então, depois desse episódio do Pedro, depois desse episódio do Mickey Johnston, a gente vê o José Botto sendo mais observado, né? Tem gente ali tem gente no departamento de futebol, aliás, o próprio BAP tá acompanhando mais de perto o José Botto depois desses dois movimentos aí às vésperas da abertura da janela. A janela abre agora dia 10 de julho, vai até 2 de setembro, tá? Então a informação que a gente traz aqui, nesse vídeo do Coluna do Fla, é de que o Flamengo decidiu, sair dessa negociação. O que mostra que a diretoria do Flamengo precisou ter um movimento da torcida de rede social. O Flamengo não tá muito legal. A galera nas redes sociais criticou muito. E isso sentiu. Isso pesou no Botto, né? Pesou no Botto.
desistir da contratação do Mickey Johnson do West Bromwich Albion por conta da repercussão externa, repercussão negativa vinda por parte da torcida em rede social e também de algumas pessoas que trabalham no departamento de futebol do clube, tá? Então esses, né, são os motivos da desistência do Flamengo pela contratação do Mike Johnston. E além disso, a gente traz também aqui que o clima nos bastidores do Flamengo não está muito legal, tá? Entre jogadores e diretor de futebol, entre jogadores e José Botto. Como eu falei, o nome que mais tá... Quem mais tá pé da vida com o Botto é o Pedro. O Pedro tá muito insatisfeito com o Botto, com o departamento de futebol, depois da informação de que o Flamengo venderia o Pedro por 15 milhões de euros. O Pedro ficou pé da vida, né? Tanto que o Pedro reclamou com o Felipe teve a reunião lá com o Botto, teve reunião com o BAP interferindo também, o BAP participou de reunião. Então foi todo um movimento no departamento de futebol. E assim, tudo isso acontece logo depois do Mundial de Clubes. Logo depois do Flamengo ter feito uma bela participação no Mundial. Teve a venda do Gerson também, essa queda da multa rescisória para 25 milhões de euros. Isso gerou uma repercussão negativa externamente. Internamente estava tudo combinado, já estava tudo certo. Mas externamente criou-se um desconforto ali para o Botto. Tá? Então, esse é o detalhe que a gente traz aqui para você nesse vídeo. Então, só um detalhe rapidinho antes da gente continuar. Clica no curtir, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente, tá? Muito importante pra gente, porque o clima no Flamengo não tá muito legal. E tudo isso acontece logo depois do Mundial e antes do Campeonato Brasileiro recomeçar. O Flamengo no sábado pega o São Paulo. Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Então, às vezes, os momentos de crise no Flamengo não tem hora pra chegar, né? Tem vezes quando o time tá bem, às vezes é quando o time tá mal. E isso acontece às vésperas do Campeonato Brasileiro. O time fez uma belíssima participação no Mundial, saiu de forma digníssima para o Bayern de Munique, bateu no Chelsea na fase de grupo, reforçando a confiança do elenco. O elenco está treinando essa semana, folga segunda-feira, mas depois tem uma sequência de treinos até o jogo de sábado, no reencontro com a torcida no Maracanã, depois de um mês nos Estados Unidos, 20 dias nos Estados Unidos. Então, assim, é um momento de crise que acontece depois de uma saída muito boa do Mundial de Clubes e às vésperas de retornar ao Brasileirão, onde o Flamengo é líder. Então é uma situação complicada. É uma situação complicada porque, assim, é claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes aqui nos bastidores, a gente vai trazer mais informações. Fique ligado, @Coluna do Fla, nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Aqui no YouTube também você já segue Coluna do Fla, temos o Coluna do Fla TV também. E o meu @, @LeoJoséRepórter, estou sempre atualizando lá a galera, de acordo com as apurações que a gente vem fazendo, tá certo? Então, acho que é isso, né? Deu pra gente falar tudo aqui nesse vídeo, tá certo? Valeu, nação, até mais. Saudações rubro-negras.